Salve, salve pra você que está ligado na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Olha só, rapaziada, segunda-feira, dia 26 de março, e o Cruzeiro classificado para a final do Campeonato Mineiro. Agora são 2h30 da tarde e a gente está indo lá para a sede administrativa do Cruzeiro, porque o doutor Sérgio Campolina, médico do clube, convocou a imprensa para uma coletiva para tratar da situação do atacante Fred. Ele que sofreu lesão nesse jogo de domingo contra o Tupi e, ao que tudo indica, sofreu um rompimento no ligamento cruzado do joelho direito do atacante, o que vai fazê-lo ficar parado aí pelo menos de 6 a 8 meses. Vamos lá ouvir o Dr. Sérgio para ele tratar todos esses assuntos e a gente entender melhor o que aconteceu com o Fred, o tempo de recuperação e tudo direitinho. A gente vai trazer todas essas informações agora para vocês ligados na Cruzeiro Esportes, a imprensa parcial e branca, hein? Tamo junto. Boa tarde a todos. No último jogo, o atleta Fred, ele teve um trauma no joelho, naquele lance ali, foi um trauma atípico, onde ele fez um movimento de rotação e estresse, que nós chamamos, ou seja, ele fez um movimento giratório, que não é o comum no atleta de futebol, porque normalmente essas lesões acontecem com o pé no chão. Quando eu examinei, realmente eu percebi que havia algo de preocupante. Levei lá para o vestiário e realmente, imediatamente eu encaminhei para fazer os exames de imagem, onde confirmou a minha suspeita clínica de uma lesão do ligamento cruzado. Além dessa lesão, ele teve uma outra na parte periférica, que nós chamamos na parte não articular do joelho, um ligamento lateral, que eu comentei com ele e vou comentar com vocês a mesma coisa, que pelo mecanismo de lesão que ele teve, foi a lesão menos grave que ele poderia ter. Aquela lesão, aquele movimento é uma lesão que normalmente a gente chama de movimento complexo, onde os ligamentos centrais rompem. Cruzado anterior, cruzado posterior, menisco, ligamento colateral medial, lateral. E felizmente, de todas as lesões possíveis, ele teve a associação menos grave. São lesões cirúrgicas, ele deve estar realizando esse procedimento cirúrgico essa semana ainda. Ele está terminando os exames pré-operatórios. E assim que for liberado pelo cardiologista, pelo anestesista, eu irei realizar o procedimento. Alguns exames novos serão realizados com os nossos parceiros. E, bem, em relação à cirurgia, não há muita diferença do habitual. Eu conversei isso pessoalmente com ele, que a cirurgia em si é importante, mas o mais importante na lesão é a reabilitação. Porque o resultado, o prazo biológico de uma cicatrização de lesão é comum a qualquer pessoa. O que vai definir um bom ou mau resultado, é lógico, além da técnica cirúrgica ter sucesso, é a recuperação. Então, felizmente, o clube hoje tem condição de fazer uma reabilitação mais do que adequada do Fred. Por quê? Prevendo situações, não querendo, mas prevendo situações como essa, eu fiz um pedido à diretoria que fizesse uma melhora, digamos assim, de um aparato técnico do departamento. Todo mundo conhece, que acompanha o Cruzeiro, sabe que o departamento humano nosso é muito bom. O chefe do departamento de fisioterapia, o Charles, tem uma experiência que poucos têm dentro do futebol, inclusive ele foi para a seleção agora sub-20, esteve lá com o grupo. Então é um profissional mais do que capacitado, e ele com certeza vai ser o gestor dessa recuperação. E em cima disso também, nós já temos equipamentos novos que fazem a diferença na reabilitação cirúrgica de um joelho. Outras coisas, outros instrumentos virão também, e felizmente, como nós vamos ter uma pausa na Copa do Mundo, vai dar tempo desses instrumentos chegarem para ajudar na recuperação do mesmo. Então eu estou muito otimista. Foi uma lesão mais grave do que o habitual, mas não tão grave como poderia ser. Então isso me tranquilizou muito, foi isso que eu mais falei com o Fred. Então o prazo, lógico que a lesão em si, ela tem uma média de 6 a 8 meses de recuperação. Então esse é o prazo que nós vamos trabalhar, sem pressão cronológica, podendo ter uma recuperação mais rápida ou um pouco mais prolongada, porque o que nós vamos utilizar são os resultados. Vocês têm um exemplo recente do Fábio. Ele teve uma lesão um pouco menos grave, foi só do ligamento, foi isolado, teve uma recuperação em 4 meses. Também foi operado por um outro colega, o Dr. Mar, que é um cara muito bom, cirurgião de joelho muito bom, e a recuperação foi toda feita dentro do nosso departamento, e viu-se um bom resultado. Então por isso que eu estou muito otimista em relação ao caso do Fred.
Perguntas? Muito bem, tá aí Doutor, então as primeiras o senhor palavras do falou da Dr. Sérgio lesão Campolina. grave A gente no volta na ligamento sequência da programação cruzado e da também Itatiaia. na parte Robson. periférica, um ligamento lateral. Exato. Houve a palavra, podemos dizer, o rompimento desse ligamento cruzado ou uma distensão, e a respeito do ligamento lateral também. O ligamento cruzado teve uma ruptura total. Tá. O cruzado, na verdade, ele não é um ligamento, são dois. E o dele foi total. E a lesão periférica, a parte lateral do joelho, são vários ligamentos. Pequenos, mas que trabalham conjuntamente, podemos dizer assim. O ligamento mais importante lateral não foi lesionado. Isso é o mais importante. Não foi. Ele teve uma lesão de um ligamento secundário. E esse ligamento, muitas vezes, eles passam despercebidos na realização do exame de imagem. Mas como o profissional que fez o exame para a gente é muito bom, e sabendo dessas necessidades, dessas pequenas informações, ele observou essa lesão. Então, isso também vai ser abordado exatamente por ter sido diagnosticado. Doutor, o fato de o Fred ter machucado a perna que ele chuta e não o pé de apoio, tem alguma diferença? Por exemplo, se ele tivesse machucado o pé de apoio, seria pior? Foi muito bom você perguntar. Realmente, a recuperação do lado dominante é sempre melhor. Se for para escolher um joelho, escolha para machucar o joelho dominante. Porque a perna de apoio ele é muito mais recrutado. E existe uma questão da inteligência articular. A inteligência do lado dominante é maior. A musculatura é mais responsiva. Ou seja, ele perde massa muscular pelo repouso que ele está nele. Mas vai recuperar muito mais rápido se fosse do lado dominante do que se fosse do lado de apoio. E o Fred é um atleta muito forte. Isso vai ajudá-lo na cirurgia, porque o ligamento rompido, nós não temos como costurá-lo, a gente substitui. E a gente usa uma estrutura do próprio joelho para fazer esse novo ligamento. E ele sendo forte, tendo uma estrutura mais vigorosa, o tendão também é mais forte e com isso o ligamento também de uma certa maneira fica mais forte. Então isso foi, para ele também foi um lado positivo. Outra coisa também, ele é um atleta de 34 anos, né, já tem uma longa caminhada no futebol. Tem alguma diferença, assim, um jogador que é mais velho, né, que é o caso do Fred, se machucar em relação a um jogador que tem 18, 19, 20 anos? Teria se o joelho dele não fosse virgem, ou seja, se fosse um joelho que tivesse lesões anteriores, e não tem. A cartilagem dele é boa, o menisco é bom, e esse prognóstico que pode retardar uma recuperação, ele não tem alterado. Então o joelho dele, para mim, é o joelho de um menino. E teve essas lesões traumáticas que num joelho virgem, um joelho que não tinha nenhuma alteração antecedesse essa lesão. Doutor Sérgio, como é que o senhor sentiu o Fred nesse contato com ele? Como é que ele está? Olha, o Fred ele me surpreende a todo momento. É um cara de uma energia muito boa e ele queria informações. Exatamente por ser uma coisa nova na vida dele, ele estava apreensivo quanto a isso. A primeira coisa que ele me perguntou foi prazo, quando é que ele volta? Aí eu o tranquilizei, expliquei a situação essa informação que eu passei para vocês, que das lesões que ele poderia ter, ele teve a menos grave, a associação menos grave. Então isso o tranquilizou muito. E ele quer demais. E eu tenho certeza que ele vai ajudar nisso. Porque tudo que eu pedi, entre aspas, nesse pouco tempo, ele fez. Ele fez. Então eu tenho certeza que ele vai se empenhar no pós-operatório. Doutor, hoje então não existe aquilo mais de tem que esperar o desinchaço, depois que faz a cirurgia, tanto tempo sem colocar o pé no chão, hoje já está mais avançado isso? Porque o princípio nosso hoje é um princípio biológico. Porque, para você ter uma ideia, quando você fazia uma lesão de ligamento, você limpava a articulação toda por dentro, durante a cirurgia, para colocar um enxerto. Hoje não. Quanto mais sujo o joelho, ou seja, com mais fibras naturais dele, melhor. Para aquele enxerto que nós vamos colocar, ele cicatriza mais rápido. Então, por isso que não tem essa situação. Muito pelo contrário. Quanto mais precoce, melhor. A questão do apoio foi uma pergunta que ele me fez também. Quando é que vai botar o pé no chão? Teoricamente, o apoio é imediato ao momento que ele tolerar. Não há uma pressa, mas não tem por que retardar. Inclusive, isso é um dado interessante, que esses instrumentos novos que estão chegando, nós pedimos e já foi providenciado uma esteira, é uma esteira antigravitacional. É uma esteira que foi desenvolvida pela NASA, exatamente simula a gravidade. Você isola o atleta e ele pode fazer um trabalho de corrida sem forçar a articulação. Você controla, entre aspas, a força da gravidade dentro do aparelho. Então, para ele, assim que ele conseguir ter os parâmetros básicos para poder ter um movimento como tal, de corrida, ele vai ser liberado, mas na esteira, porque eu sei que ali não vai forçar a articulação dele. Doutor, a lesão no joelho é comum no futebol, mas algum caso recente de atletas, de um modo geral, que é uma situação parecida com a do Fred? Bom, desse caso especificamente eu não me recordo, de lesão central e periférica.
porque muitas vezes essa informação não chega, né? Assim, os departamentos não detalham muito essa situação, quando tem uma lesão mais importante que é o ligamento cruzado, né? Então, realmente, para te falar assim, eu não me recordo, não. É isso? Mas, doutor, o senhor falou de ligamentos aí, tem o ligamento cruzador anterior e o posterior, foram os dois? Não, felizmente foi só o anterior, porque pelo mecanismo era para ter sido os dois. Então, felizmente foi só o anterior. E essa lesão periférica também. Doutor, pelo histórico da recuperação que teve o Fábio, o próprio Dedé, e aí a gente conta muito também com a recuperação fisiológica e psicológica do jogador. O quanto é importante a experiência desses jogadores que tiveram as lesões no joelho, que podem auxiliar também o Fred nessa situação. Porque lesão crônica marca o atleta. E o Fred, ele é muito querido pelo grupo. Então eu já vi, esses atletas especificamente que você citou, eles me procuraram, perguntaram, primeiro, Sérgio, posso ligar para ele, posso conversar com ele? É interessante isso lá no clube, porque eles têm muita essa preocupação para não, digamos assim, para respeitar o momento do atleta. A primeira coisa que o grupo fez no vestiário, independente, eu não passei nenhum diagnóstico para os jogadores, eles juntaram, não queriam saber na verdade. Eles juntaram, fizeram um vídeo e mandaram para o Fábio, sem me perguntar a gravidade, só pelo fato de ele ter saído. Então, isso para o atleta, eu imagino tanto que é importante, né? Isso, depois que eles vieram me procurar, saber da situação real, quanto tempo que ele ia ficar fora, se ele poderia fazer uma recuperação mais rápida ou mais lenta, se ele vai ficar lá dentro da toca recuperando, se vai ter que fazer a recuperação em casa. Então, eu acho que sim, ele tem um apoio incondicional de todos que estão ali. São muito próximos a ele e muito querido. O senhor falou desse prazo de 6 a 8 meses, além de recuperar a lesão, tem a fisioterapia, depois preparação física, transição. Podemos afirmar que o Fred não joga mais esse ano? Não, eu não poder afirmar não. Porque esse prazo que a gente coloca, 6 a 8 meses, é de liberação. Seria o prazo final dele, podemos dizer assim. Já para a disposição do Marcos. Exatamente. Então essa é a expectativa. Porque, como eu disse, a cronologia não é o dado mais importante. Existe sim esse fundamento de respeitar esse prazo, mas a gente utiliza isso muito no dia a dia, em atletas amadores, que você não controla o atleta, o seu paciente. Ali não, eu vou ficar vendo ele todo dia. Todos os parâmetros vão chegar imediatos para mim. Tanto os acelerados, quanto eu vou poder segurar se estiver rápido demais, ou vou tentar acelerar se estiver lento demais. Então isso é diferente. Então o prazo do nosso departamento para colocar ele em condições seria esse, em torno de 6 a 8 meses. Agora, doutor, ontem o Thiago Neves, dando entrevista para a gente, ele falou que o Fred ele ficou muito preocupado porque ele já tinha sentido o que o Thiago Neves disse, né, que é uma lesão crônica na panturrilha que ele tem desde a época do Fluminense. E que ele ficou preocupado inicialmente se seria alguma coisa desse tipo. Como é que isso também, esse quadro também de lesões, você disse que ele é o joelho virgem no caso, um jogador que tem uma recuperação mais rápida por conta disso, como é que você pode analisar? A preocupação do atleta é porque dor, eles não gostam de dor, porque eles não sentem dor. O atleta, qualquer independência da sua atividade, eles desenvolvem um nível de endorfina que é analgésico. Então eles têm uma tolerância muito maior. Então quando tem uma dor que o incapacita, ele preocupa. O lado da lesão crônica do Fred foi a perna esquerda. A lesão da perna direita foi a que ele teve agora, né, foi a mais recente. Então, o que eu fico feliz em relação a esse tipo de recuperação biológica, ele teve uma recuperação esperada. Foi rápida e esperada para ele, uma lesão virgem. Também que é a lesão de uma panturrilha normal. Então, por isso que eu tenho esse otimismo quanto ao joelho dele. Ele tenha um desempenho biológico, entre aspas, adequado. Obrigado. Agora sim? Certinho? Obrigado, doutor. Bom, rapaziada, como a gente ouviu aí o Dr. Sérgio Campolina falando, infelizmente aconteceu o pior, ruptura no ligamento cruzado do atacante Fred, além de uma outra lesão na região periférica, né, no ligamento lateral ali do atacante, o doutor estipulando aí um prazo de 6 a 8 meses. Mas a gente sabe que recuperação depende de cada jogador, cada um tem o seu tempo de reação à lesão, à recuperação e tudo mais. O que a gente pode fazer agora é torcer aí pela recuperação do atacante Fred e contar aí com a competência do departamento médico do Cruzeiro para que essa recuperação saia da melhor maneira possível. Mais uma vez, a Cruzeiro Esporte esteve presente para te mostrar todas as informações, todas as informações
relativas ao Cruzeiro, dessa vez do atacante Fred, Cruzeiro Esportes, a imprensa parcial e branca, hein? Tamo junto.